Discordar de um dos maiores filósofos da história não é fácil, mas perdão, Aristóteles. Prefiro acreditar que nos dias atuais você iria repensar e talvez se juntaria com Oscar Wilde, acreditando que a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Mesmo as pessoas que já tiveram Covid têm que se vacinar. Os anticorpos que são gerados depois da vacinação são anticorpos chamados neutralizantes. Alguns falam que estou dando péssimo exemplo. O imbecil, o idiota que está dizendo que eu dou péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpo. Para que tomar vacina de novo? Cometa que corre em nossa direção pelo espaço sideral contém pelo menos 32 trilhões de dólares desses materiais cruciais. Não pararam durante a pandemia. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fica em casa e a economia tira depois. O Brasil registrou mais uma vez o maior número de casos de Covid-19 em 24 horas. Segundo os secretários de saúde, foram quase 225 mil casos confirmados. Na verdade, o que a gente tem observado nos hospitais de São Paulo é bem parecido com o que a gente observou em outros lugares do mundo, né? Londres observou a mesma coisa, Estados Unidos também. Então a gente vê que a maior parte das pessoas que internam e precisam de um leito de UTI, né, de terapia intensiva, são principalmente pessoas não vacinadas. A gente tentou avisar vocês! A gente tentou falar o tempo inteiro e ele tá ali! Olhem ele lá! Negar a realidade, imaginar uma vida ideal, um mecanismo psicológico de defesa. Essas atitudes nos acompanham por toda a história. Historicamente falando, essa defesa muitas das vezes tem um efeito rebote. Estamos falando do negacionismo, termo que nos 2 últimos anos tem sido recorrente. Porém, é explicado por pouca gente. O que é negacionismo? Sendo assim, procuramos uma forma fácil de explicar o que é o negacionismo. Todo mundo já ouviu aqueles ditados e crenças do tipo: comer um mês faz mal, não coma manga e beba leite senão morre o neguinho. Essas são crenças populares perpassadas de geração a geração. Aí o maluco cresce, procura se aprofundar e descobre que tudo aquilo não passava de apenas mito. Mas e aí para contar para sua avó, que mesmo diante de tantos estudos provando o contrário, continua acreditando na sua própria verdade? Como mudar o pensamento de forma tão drástica, deixando de lado algo que te cometeu durante a vida inteira? Pois é, isso é ser negacionista. Tapar o sol com a peneira e acreditar em hipóteses paralelas que não são aceitas pela comunidade científica. Essas ações acontecem já pela busca de conservação de valores, opiniões, crenças e até mesmo interesses políticos e econômicos. Não sei se vocês já ouviram essa musiquinha. Mas se pararmos para analisar a atual conjuntura, é exatamente isso que acontece com a economia e com a política. E é exatamente aí que o bicho pega, quando o negacionismo passa a ter um caráter político. Agora fique ligado, porque o negacionismo é completamente diferente da crítica científica racional. É corte de gasto para lá, fechamento de centros de pesquisa para cá, perseguições, punições, tudo isso em prol de um único objetivo: afrontar a comunidade científica e, claro, invalidar a ciência. Mas como já sabemos, a corda sempre arrebenta pelo lado mais frágil. E nessa briga de gigante, quem sofre é a população. O maior exemplo disso é o que estamos vivendo. Milhões de pessoas levadas à morte por conta da Covid-19, uma doença que mobilizou estudiosos de todas as áreas do mundo inteiro em busca de medidas preventivas e curativas. Mas por causa de sua rapidez por busca de respostas, diariamente é minimizada. Tem gente preferindo acreditar no tio da corrente do Zap ou no rei do gado do que no mais renomado dos autores. Aí complica, viu, sociedade? Vou falar em sociedade. Lembra dos cortes do filme que trouxemos lá no início do vídeo, o filme do Olho Pra Cima? Pois é, amigo, qualquer semelhança é mera coincidência. Pra quem não assistiu, vamos de spoiler. 2 cientistas descobriram um asteroide gigante que dentro de 6 meses ia ter o poder de destruir o mundo. Assim como aconteceu lá na época dos dinossauros, lembra? Pois é, e mesmo assim as pessoas preferiram ir atrás de uma conversa bonita de uma presidente negacionista que só estava preocupada com seus próprios interesses, ou seja, na sua reeleição. E a gata lá, só posando de boa nas manchetes, mas por trás era pau mandado de um dos maiores empresários do mundo. E claro, o maior apoiador de sua carreira política. Isso te lembra alguma coisa? Bolsonaro, vai da van, mas enfim. Fora da ficção, infelizmente nossa vida tem sido exatamente a mesma. Nem parece que o filme foi escrito antes da pandemia, mas cá pra nós. Parece até que foi inspirado no Brasil, né? É deputado fazendo saudação ao ditador, é presidente fazendo apologia ao corona. Opa! Na verdade eu tô falando da mesma pessoa, só mudou o cargo e o ano. Porque as asneiras... Mas pensei, velho, tô perdendo tanta gente incrível pra uma doença pouco conhecida, o cara lá tá dando como se fosse apenas uma gripezinha. Mas mudando de assunto, o que é o que é?
Se chama Messias, mas não é Cristo pra fazer milagre. Isso mesmo, teu presidente, pô. Lá ele, meu presidente mesmo, não. Às vezes até esqueço que o país tem um... Parece até conto da carochinha. Um meliante debochando, afirmando que não é governo, negando a ciência com todas as suas forças, provocando aglomerações, emitindo fake news até contra as vacinas. É tanta atrocidade que se colocar ele e o movimento Terra Plana no mesmo ambiente atinge um nível máximo de toxicidade e loucura, viu? Mas também o cara é inteligente, né? Parece até que assistiu 18 temporadas de Grey's Anatomy, virou doutor e anda prescrevendo cloroquina pra todo mundo, sem comprovação científica, né? Afinal, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo e um povo, né? Brincadeiras à parte, mas nosso garoto cloroquina tá engajado, mamãe. O cara influenciou milhares de brasileiros a aderir com medicamento, mesmo com a Organização Mundial da Saúde não provando esse tratamento. Mas quando o Cacau tá entrando, pouco importa, filho. Tu tem noção que dados divulgados pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos em 2020, velho, ou seja, ano passado, apontou que o uso de medicamentos tido como kit Covid subiu cerca de 358%. Os 5 laboratórios que são autorizados pela Anvisa a produzir a cloroquina, né, no país estavam se dando muito bem. Foi meio mundo de dinheiro entrando e, claro, o governo ia ficar fora dessa, né, meu anjo? Me deixe. Então, um jeito de acelerar a produção de hidrocloroquina nos laboratórios do Exército Brasileiro. Mas me diga aí, produzir em larga escala medicamentos sem comprovação científica pode, né? Mas o auxílio emergencial da galera que precisa quebra o país, né, pai? É o jeitinho brasileiro. Pouca farinha, meu prião primeiro. Estamos pelo menos 6 meses atrasados em relação ao resto do mundo, que já descartou a cloroquina. E aqui no Brasil, a gente continua discutindo isso. Isso é negacionismo, senhores. Isso não é falta de informação. Negar a ciência e usar esse negacionismo em políticas públicas não é falta de informação, é uma mentira. E no caso triste do Brasil, é uma mentira orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. E essa mentira mata, porque ela leva pessoas a comportamentos irracionais que não são baseados em ciência. E isso não é só para a cloroquina aqui é apenas um exemplo. Quem nunca ouviu que o brasileiro é resistente não mensura a garra dessa gente. É um povo que luta e é persistente. Aqui é o meu lugar, aqui eu quero ficar, mas se bobear, do jeito que tá, poucos vão sobrar. Eu sei que o nosso povo gosta de abraçar, mas em tempos de pandemia, ficação não é solidão. Difícil não é ficar sem carinho e condição. Eu sei que o que mais acomete o nosso povo é a dificuldade de ganhar o pão. Mas é tanta gente sem noção, dê o alerta das ciências e perca a contramão. Eu sei que eu não bombardeio de informação. Fake news são espalhadas o tempo inteiro, mas o que te custa ir atrás do caminho verdadeiro? Será que só voz negativa tu escuta? Chega a ser repugnante, parlamentares cheios de crença, todos os dias indo contra a ciência. Sábio é aquele que questiona, aprende como realmente funciona. Tolo é aquele que contesta, usando argumentos feios que só molesta. Mas quem diria, se tu me contasse antes, eu até ria. Um filme sem pretensão, mostrando que até parecemos viver uma anarquia. Afinal, o que esperar de um povo governado debaixo de tanta tirania? A vida imitando a arte? Um povo calando-se feito covarde. Falta de informação, infelizmente, não é a razão. Noticiários alarmando o tempo inteiro que a ciência é o caminho verdadeiro. Por isso eu digo que não é a falta de entendimento que empadece minha nação. É somente um povo tão sofrido que não dá ouvidos à razão. Mas para a história mudar, a alienação é preciso quebrar. Eu já ouvi até um populista se pronunciar, utilizando das rosas para nos lembrar que com o povo unido e consciente, a primavera há de chegar, pois o brasileiro é resistente. Não temos por que negar, ficar contra quem só quer ajudar. Não somos um povo perdido. Os cientistas, aqui está. Basta olharmos para cima. Só há uma ação. Ou mudamos nossos hábitos, ou ficamos esperando o asteroide vender nossa direção.